Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou muito grato a Deus por mais uma vez Ele me conceder esta oportunidade de poder, através deste vídeo, trazer uma palavra da parte do Senhor ao meu e ao seu coração, aonde mais uma vez eu creio que Deus Ele tem uma palavra em direção ao seu coração neste momento. E hoje nós vamos estar meditando sobre uma palavra muito conhecida, uma palavra bem pequena, mas que ela tem um efeito muito enorme. E foi esse efeito que permitiu nós estarmos aqui hoje. Glória a Deus. E que palavra é essa, Mateus? É sobre o amor de Deus com o ser humano. Glória a Deus. O Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. O que eu e você, nós fizemos por merecer esse grande amor? Eu e você não fizemos nada para merecer esse amor. Então por que, Mateus, Deus ele me amou? Por que, Mateus, Deus ele me ama? É por causa de uma palavrinha também muito conhecida. Qual? A graça maravilhosa. E o que significa a graça, Mateus? Significa o favor imerecido. O que é que eu e você merecíamos? Nós merecemos a morte. Glória a Deus. Mas por causa da misericórdia dele, ele demonstrou o seu amor para conosco, assim como diz na palavra dele, em que sendo eu e você pecadores, Cristo Jesus, ele morreu por mim e por você. Glória a Deus. Porque Jesus, ele se entregou naquela cruz por mim e por você, para que nós pudéssemos ser salvos. Glória a Deus. E é esse amor que se manifestou para o ser humano, que lhe concedeu a oportunidade, lhe concedeu o caminho da salvação. E qual é o caminho? Jesus Cristo. E ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Dia 12 deste mês é o dia dos namorados, né? Onde a maioria deles, com um grande amor que sente por sua namorada ou pelo seu namorado, vão dar presentes, vão passear, ir a lugares juntos, para demonstrar o amor que sente um pelo outro. Mas muitas das vezes esse amor ele não é verdadeiro. Muitas das vezes esse amor ele traz brigas. Muitas das vezes esse amor traz desavenças entre casais e muitas das vezes esse amor chega a acabar. Glória a Deus. Mas a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, nos mostra um amor tão grande por nós que somos pecadores. Nos mostra um amor tão grande que foi capaz de olhar para mim e para você do alto daquela cruz, que foi capaz de tomar o meu e o seu lugar no alto daquela cruz, e foi capaz de levar o meu e o seu pecado, para que a qualquer momento nós pudéssemos e nós podermos estar com Ele. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ler uma passagem comigo também, no Evangelho de Lucas, o seu capítulo 17. Glória a Deus. Lucas capítulo 17. E nós vamos estar lendo a partir do verso 12, que diz assim: Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus ouviu e disse: Vão e peça aos sacerdotes que examinem vocês.
quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta. E ajoelhou-se aos pés de Jesus. E lhe agradeceu. E Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler o verso 17 para você novamente, que diz assim: E Jesus disse: Os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos a atitude de uma pessoa que reconheceu. Reconheceu o que, Mateus? O amor. Glória a Deus. Os samaritanos, eles eram excluídos pelos judeus. E Jesus, como ele é o amor encarnado, ele agiu totalmente diferente do que os homens da terra. Jesus Cristo, de vez excluir, lançar para longe, Jesus Cristo ele curou os 10 leprosos. Mas o que me chama muito a atenção no Evangelho de Lucas, o capítulo 17, e o último versículo que nós lemos, que é o 17, é que Jesus ele vai dizer: Não foram os 10 curados? Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus. Glória a Deus. Por quê? Eu te faço essa pergunta. Por que somente um leproso ele voltou para glorificar a Deus? Aleluia. Este leproso, ele reconheceu o que Jesus ele fez por ele. Esse leproso, ele viu que dependente do estado que ele se encontrava, independente da maneira que ele estava, Jesus, ele tinha demonstrado amor e compaixão para não somente com ele, mas com todos eles. Glória a Deus. E somente um chegou a reconhecer e os outros 9 não reconheceram, não voltaram para agradecer. E hoje, através dessa meditação, nós lemos o Evangelho de João 3,16, que diz: Porque Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós também lemos o Evangelho de Lucas 17, e a palavra de Jesus para o meu e o seu coração é: Não foram os 10 curados? E por que somente um veio glorificar a Deus? Glória a Deus. E Jesus hoje ele te convida, assim como nós acabamos de ler, Jesus ele perguntando: Não foram os 10 curados? Aonde estão os outros 9? Essa palavra que Jesus ele está dizendo ao meu e ao seu coração pode estar relatando a sua e a minha situação. Qual dos dois personagens você se encontra? Aquele que reconheceu e voltou para glorificar a Deus, ou você é um daqueles 9 que não voltou para glorificar pelo que Jesus ele fez por você, pela graça dele, pela misericórdia dele? E se você foi um desses 9 que foi para longe de Deus, que não se encontra mais na presença dele, agradecendo pelo amor dele, agradecendo pela misericórdia dele, agradecendo pela graça dele, hoje ele te chama, hoje ele estende as mãos de amor, de misericórdia e graça para você, porque ele quer você na presença dele, porque não há outra pessoa que saiba amar você melhor do que ele, porque muitas das vezes eu e você falhamos contra o nosso irmão, e este irmão deixa de nos amar como ele nos amava, mas Deus jamais, pela sua graça, deixará de amar a mim e a você, porque ele nos ama, e o que Jesus ele quer é que todos venham ser salvos e nenhum se perca. Mas qual é a atitude
que eu e você tem tomado? Será que nós estamos aos pés da graça? Será que eu e você se encontramos ao pé da cruz, agradecendo pelo sacrifício de Jesus, pela graça dele? Glória a Deus. E nessa noite eu te convido a meditar na maravilhosa graça, no favor imerecido que te salvou das garras do inimigo, que te libertou do pecado, que te libertou das cadeias ao qual você se encontrava preso, ao qual te arrancou da condenação e te trouxe para vida eterna na presença dele. Por isso, eu te convido, se você se afastou, volte, reconheça o grande amor que o seu Pai, ele teve e tem por você. Um amor tão grande que chegou ao ponto de entregar o seu Filho único, despir de sua glória, se encarnar e suportar até a morte e morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui e em breve podermos estar junto com Ele em seu reino. Glória a Deus. E a palavra de Deus, ela também diz assim, que todo aquele que tem nele esta esperança se purifica assim como ele é puro. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus Cristo.